Olá pessoal, bem-vindo ao File of Script. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as funções apply, call e bind em JavaScript para injeção de contexto e também para simular encadeamento de construtores. Para começar, vamos dar uma olhada num trecho de código que tem um objeto chamado impostuladora. Na verdade é uma calculadora que vai calcular os impostos para a gente, para um produto baseado no preço e na quantidade que a gente está comprando. E tem um objeto e uma função chamada calcular. Essa função ela utiliza a variável chamada imposto, que faz parte da instância, e também aqui só para exemplificar eu coloquei um log aqui que utiliza o nome, que é uma outra propriedade da instância impostuladora. Tá? Então quando a gente cria uma instância chamada calculadora, a gente está passando um nome e o valor do imposto. E quando a gente chama a função calcular, a gente passa o preço do produto e a quantidade de itens que a gente está comprando desse produto. E aí ele vai calcular o subtotal, vai aplicar o imposto e vai retornar um valor para a gente. E também vai exibir aqui na tela. Tá, então se a gente rodar esse script, a gente tem aqui o resultado, nesse caso é 10. Bom, mas agora vamos tentar imaginar um outro cenário onde a gente tem que calcular diversos impostos, não só esse imposto base, mas também o imposto federal, estadual, municipal e por aí vai. Uma das opções seria criar uma instância da calculadora para cada tipo de imposto, né? E aí calcular um por um, mas essa função calcular ela já está exposta de alguma forma nessa instância, então a gente poderia ter uma forma de reutilizar essa função sem precisar criar várias instâncias, né? E aí que as funções apply, call e bind ela encontra seu primeiro caso de uso, que é a injeção de contexto, né? Então deixa eu colocar aqui uma definição de um objeto chamado impostos e tem o federal, que é um subobjeto com duas propriedades, nome e o valor do imposto, e a mesma coisa para o imposto estadual e municipal. As funções apply, call e bind elas são definidas no protótipo de function, né? Ou seja, quando definimos um método no nosso código, as funções apply, call e bind elas são disponibilizadas como propriedades dos nossos métodos, né? E elas podem ser executadas, porque elas também são funções, né? Eu sei que é meio difícil de explicar, então vamos dar uma olhada num código real, que fica mais fácil de entender. Então eu vou usar a mesma instância da calculadora, calculadora.calcular, que é a nossa função, mas ao invés de passar o valor, o preço do produto e a quantidade de itens que a gente está comprando, eu vou colocar ponto apply, que apply é uma função, e apply espera basicamente dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma instância ou um objeto, né, que tenha aqui as propriedades imposto e nome, que é isso que a função calcular espera, né? Então o que a gente pode fazer? Aqui, como primeiro parâmetro, a gente passa impostos, ponto federal, que aí o que vai acontecer? Quando a gente executar essa função, na verdade o apply ele vai simplesmente injetar um contexto e aí sim executar a função calcular. Tá? Então, quando a função calcular é executada, ela vai procurar dentro dessa instância impostos federal uma propriedade de nome imposto, e aqui nessa próxima linha ela vai procurar uma propriedade chamada nome. Tá? E aqui para a gente tem essas duas propriedades, nome e imposto, dentro desse objeto, então ela atende aí o requisito. Né? E o segundo parâmetro é uma coleção, né, um array, e cada item dessa coleção representa um dos parâmetros que a função calcular espera. Nesse caso, o preço, okay, vamos colocar o mesmo exemplo, o valor 100 e a quantidade 2. E se a gente executar agora, a gente tem aqui o imposto simples 10, imposto federal 20, tá? E da mesma forma a gente pode executar para o imposto estadual.
e municipal. E a gente tem o cálculo de cada um. Então a gente utilizou a mesma instância, mas injetou, na verdade, um contexto, né? Ou seja, um objeto que tem as propriedades que a função calcular espera, e a gente passou essa coleção. Não necessariamente a gente precisa chamar a instância de calculadora nesse exemplo, porque nesse caso a função calcular está definindo no prototype do nosso tipo. Então a gente poderia aqui também chamar da seguinte forma: impostoladora, prototype, calcular, apply, e aí sim passar da mesma forma um contexto e uma coleção com os parâmetros que a função calcular aguarda, né? Se a gente rodar também, imposto federal 20, imposto federal 20, tá? Da mesma forma. Então, só para efeito desse exemplo, eu vou continuar utilizando a calculadora, a instância de calculadora, mas a gente pode utilizar das duas formas, tá? Agora, a função call, ela tem deixa eu só anotar, adicionar um comentário, fica mais fácil depois para a gente ver quando a gente estiver rodando o código. Maravilha. Então, para a função call, ela é basicamente a mesma estrutura. A única diferença é que, ao invés de ter que passar uma coleção com os parâmetros, a gente passa uma lista. Ou seja, a gente define os parâmetros manualmente, um a um. Então, por exemplo, calcular.call, agora é outra função. Então, a gente simplesmente, ao invés da coleção, é só uma lista de parâmetros. Tá? E ele vai funcionar exatamente da mesma forma. E aqui eu vou adicionar também imposto estadual e municipal. E aí, se a gente executar, a gente vai obter o mesmo resultado entre o call e o uso da função apply, né, 20, 16 e 12. Tá? Mas a única diferença é só como você chama. Então depende do que você tem no seu código. Se você já tem uma coleção com os parâmetros, fica mais fácil. Se precisa definir, ou se você pode definir explicitamente cada um, você pode usar o call. Tá? Essa é a única diferença entre eles. Já a função bind é um pouco diferente das outras duas. Quando executamos, ao invés de receber de volta o resultado do método calcular, na verdade a gente recebe uma referência à função calcular já com contexto definido. Então seria mais ou menos o seguinte: a gente declara uma variável, calculadora imposto federal, por exemplo, e a gente executa a calculadora .calcular.bind, e o parâmetro que a gente precisa passar agora é o contexto. Tá? Então, nesse caso, impostos federal. Tá? E aí, a calculadora imposto federal, na verdade, é uma função. Então, o que a gente precisa fazer agora é executar essa função passando o preço e a quantidade de itens que a gente quer comprar aqui. Então, se a gente executar, a gente vai ver que o imposto federal, aqui ele calcula como 20, da mesma forma que usando o call e usando o apply. Tá? Eu vou adicionar aqui um console log para ficar mais fácil a gente visualizar. Tá? E aí, da mesma forma, a gente precisa criar uma para imposto estadual. A gente pode. Também passando um contexto diferente. E aí chamando essa nova função. E por aí vai. Então vai depender muito da estrutura do seu código. Se você já tem, uma coleção com os parâmetros, o apply é mais fácil. Se você pode definir de forma explícita o call. E se você precisa reutilizar esse objeto várias vezes com o mesmo contexto, de repente o bind funciona melhor. Tá? Então vai depender muito do que você está fazendo com esse código, né? Mas no geral é isso.
Um outro caso de uso para essas funções é para simular o encadeamento de construtores, né? Em algumas linguagens como Java e C Sharp, a gente pode criar uma classe com vários construtores e aí internamente um construtor chama o outro utilizando a palavra-chave this, né? A gente consegue simular alguma coisa similar da seguinte forma. Por exemplo, a gente pode declarar um tipo produto que espera nome e preço, e aqui ele define duas propriedades para armazenar justamente nome e preço. E a gente pode ter um outro tipo chamado, por exemplo, computador, que espera nome, preço, com modelo processador, quantidade de memória, por aí vai, só para tentar exemplificar. Utilizando uma das funções que a gente viu, apply, call e bind, a gente pode fazer o seguinte: produto.call.this, nome e preço. Eu já vou explicar como é que esse código funciona. É só adicionar essas outras propriedades novas aqui. Como eu estava falando antes, em .NET C Sharp é o mesmo tipo, a mesma instância, a única diferença é que tem dois construtores. Aqui, na verdade, produto ele está funcionando apenas como uma função normal, tá? Não é o computador não está estendendo o tipo produto, né? Então o produto não é a classe base, por exemplo. É só uma função simples. Então quando a gente chama produto.call, a gente está passando aqui como contexto a instância de computador que está sendo criada, e a gente está passando dois valores, nome e preço. E a única coisa que essa função produto vai fazer é pegar essa instância de computador e adicionar duas propriedades, chamada nome e preço. Tá? E aqui depois a gente pode criar as propriedades novas que são específicas para computador. Tá? Então quando a gente declarar uma variável computador e criar uma instância de computador, um nome qualquer, um preço, um processador e uma quantidade de memória. E a gente exibir computador. A gente vai ver que essa instância tem duas propriedades nome e preço que foram definidas nessa função, e aí as duas outras propriedades CPU e RAM, que é de quantidade de memória, são definidas aqui dentro dessa instância. Mas no fim das contas, essa variável é do tipo computador, produto foi apenas uma função para ajudar a construir esse objeto. Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre as funções apply, call e bind em JavaScript. Eu espero que vocês tenham gostado, e como sempre o código de exemplo está disponível na conta do ForOfScript no GitHub, o link está na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, você pode enviar aqui pelo YouTube, na seção de comentários do vídeo, pelo Twitter, no twitter.com/forofscript, ou também pelo e-mail debug@forofscript.com.br. Não se esqueça também de se inscrever no canal e fique de olho nos próximos vídeos, beleza? Até mais!